Boa noite, pessoal. Já estamos aqui para a nossa live de hoje à noite. Boa noite, Lu. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a essa live, a mais uma live, aqui no meu Instagram. E eu quero agradecer a presença de cada uma de vocês que está participando essa noite comigo aqui dessa live. Para quem ainda não me conhece, eu sou Fernanda Valesca Bastos, autora do livro Do Éden à Cruz, onde eu trago uma reflexão teológica e social sobre violência doméstica. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o papel do grupo de mulheres no acolhimento e no apoio a mulheres que estão em situação de violência doméstica. Muitas dessas mulheres, quando estão em situação de conflito, de dificuldade, elas não procuram diretamente a rede de serviços do seu município. Elas procuram uma amiga, elas procuram alguém para se aconselhar, seja essa pessoa uma líder de um grupo, um pastor, um conselheiro, e a gente precisa estar pronto para ser capaz de identificar, nomear, para dar o direcionamento correto para situações como essa. E para esse bate-papo comigo, eu convidei já uma amiga muito especial. Ela se chama, o nome dela é Lu, ela vai falar o nome dela melhor, é Luciane, ela vai se apresentar melhor, que eu não sei falar o sobrenome dela, é um sobrenome alemão dificílimo de pronunciar. A Lu, ela é bacharel em teologia, ela é missionária na Missão Evangélica União Cristã Milk. Ela atualmente coordena o departamento de mulheres da Milk. Ela é casada com o professor de teologia sistemática, mãe da Ana, do Isaac e do Samuel, e também serve mulheres como doula, tanto no pré-parto, como no parto e no pós-parto. Lu, seja muito bem-vinda a essa live. Fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite para participar comigo, para a gente falar desse assunto tão necessário, né? E eu vou pedir que você se apresente, fale um pouco de você, para a gente dar continuidade. Sim, obrigada. Para mim está sendo uma alegria estar aqui com vocês. Espero que estejam me ouvindo bem, tá ok aí para ti também, Fê? Para mim tá tranquilo. Né? Que ótimo. Esse tema, né, que é um tema tão importante e infelizmente tão presente, né, no nosso meio, no meio da igreja, e nós queremos hoje ter esse olhar para dentro daquilo que você também, né, descobriu aí ao escrever o seu livro. Eu já dei uma olhadinha, né, aí em tudo aquilo que você tem escrito, e essa reflexão, ela é muito importante mesmo. Eu espero que essa live depois possa chegar a muitas mulheres que estão dentro do contexto da igreja, né, e que possa ser aí um lugar de não só de uma live para que eu tenha conhecimento de como fazer para auxiliar outros, mas de repente olhar para si também, para a situação em que ela vive e compreender essa situação, né? Então, como a Fê também apresentou um pouquinho, né, aí no sul do país, estamos bem longe uma da outra, aí, né, uma em cada canto, e trabalho, então, dentro da Missão Evangélica União Cristã, como missionária, também como doula, né, auxiliando as mamães aí na gestação, no parto, pós-parto. Hoje à tarde mesmo estava no hospital fazendo uma visita. Uma mamãe ganhou seu bebezinho ontem, né? E assim a gente vai entender esse auxílio. Sou mãe, esposa, tudo aquilo que ela já colocou aqui, né? E no trabalho da igreja, hoje nós já estamos, eu e meu esposo, como 17 anos, né, no ministério. Então, trabalhamos aí durante um tempo à frente de comunidades, né, como missionários, como pastoreio mesmo de comunidades, em duas igrejas diferentes, em duas comunidades diferentes da mesma igreja, lógico. E depois tivemos o tempo de morar fora do país, ali onde, né, o Alex esteve fazendo o doutorado dele. E agora retornamos aqui para a Faculdade de Teologia, né, onde ele é professor e onde nós moramos agora, aqui em São Bento do Sul, onde Deus tem nos chamado aí para esse ministério. E especificamente dentro da igreja, então, o meu trabalho é coordenar o Ministério de Mulheres a nível nacional da nossa igreja, né, onde a Missão Evangélica União Cristã, que é
uma igreja de característica protestante, né, luterana. Então a gente tem aí no sul do Brasil especificamente mais, né, o trabalho e nesses, então Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul é onde eu atuo mais assim na parte de estar à frente coordenando esses ministérios de mulheres que têm diferentes tipos, né? Desde grupos de oração de mulheres até discipulados, grupos regulares que se encontram semanalmente, ou ainda os grandes eventos que a gente promove aqui em São Bento, como retiro de mulheres, conferências, né, congressos, assim, dessa forma. Muito bom. Antes da gente entrar no nosso tema, eu queria compartilhar como eu conheci a Lu. Eu já conheço a Lu há alguns anos, acho que uns 3 ou 4 anos. Na verdade, mais, Fê, foi a Desde pandemia ali. 2020. Isso, desde 2020, na pandemia, fazem 6 anos. E a gente nunca se encontrou pessoalmente. Nunca. Nunca nos vimos, nunca nos abraçamos, sempre esse contato online. E é curiosa a forma como eu conheci a Lu, porque eu conheci primeiro o esposo dela no Twitter. Eu segui o Alex, no antigo Twitter, ainda era Twitter na época. E ali um dia ele postou um vídeo dela e pediu pra gente compartilhar o conteúdo dela, né? Pra quem tivesse interesse de conhecer o trabalho dela, o que ela fazia na Milk. E nesse vídeo específico, a Lu falou sobre esse processo, né, de imigrar, de viver em outro país, as dificuldades. E eu estava nesse momento, né? Eu tinha acabado de chegar no outro país para morar. E era um momento muito difícil, porque era pandemia também. Então, sem igreja, sem poder sair de casa, sem poder conhecer novas pessoas, sem ter vínculos. E eu fiz um comentário no vídeo dela no YouTube. E o Alex respondeu e me perguntou se de repente eu não queria, se eu permitia que eu apresentasse, né, a Lu para conhecer melhor. Ela também já tinha morado fora, enfim. Claro que prontamente eu aceitei. E a gente começou a se falar pelo WhatsApp e ela me fez o convite de participar de um grupo de mulheres amigas que ela tem ainda online. É o PG Europa Brasil. E eu pude participar desse grupo ali por alguns anos. E foi, assim, um manancial de Deus na minha vida, né? Onde a gente era um grupo das amigas dela, que vivem fora do país, que ela coordena. E ela, assim, gentilmente, eu diria, né? Me permitiu fazer parte desse grupo, onde ninguém me conhecia, um monte de mulher, cada uma de uma cidade, Exato. todas vivendo na Alemanha. De repente chega uma baiana de paraquedas nesse grupo, né? Sem saber o que era aquilo de penetra. E eu fui muito acolhida, né? E era um grupo assim, pequeno, mas a gente fazia estudos bíblicos, a gente orava umas pelas outras. Era um grupo, é um grupo, né? Hoje, infelizmente, eu não posso participar mais, porque ela faz num horário que seja tranquilo para as meninas que vivem na Europa, tem o fuso. Mas a gente tinha um lugar de segurança, de confiança, onde a gente poderia ser frágil, ser vulnerável e chorar. Eu lembro que a minha primeira reunião que eu participei só foi para chorar as pitangas, as dificuldades, né, de estar ali naquele contexto de imigração na pandemia. E era esse lugar, né, que serviu de acolhimento e apoio para mim em um contexto de imigração, em um contexto de pandemia. E também, alguns anos depois, né, quando eu me vi diante de uma situação extremamente difícil, enfrentando o processo de divórcio, onde inesperadamente e repentinamente eu precisei retornar ao Brasil para recomeçar minha vida praticamente do zero. E esse grupo esteve ali para me ouvir, para me apoiar, para orar por mim e até para me apoiar até materialmente, né, em alguns momentos. E eu sou muito grata a Deus por esse grupo, fez uma diferença imensa na minha vida. E eu creio que mulheres dispostas, né? Não só grupos de mulheres, assim, como a meu, que tem uma estrutura, que tem todo ano um congresso que vocês fazem, é uma benção o congresso, eu acompanho algumas coisas online, espero um dia poder participar presencialmente também, mas não só com uma estrutura dessa, né? Mas pequenos grupos, seja online, seja em casa, podem fazer diferença na vida de mulheres, não só mulheres que enfrentam a situação de violência doméstica, principalmente essas mulheres, mas mulheres que, assim como eu, no contexto em que eu estive de imigração, precisou tanto, né, de apoio de mulheres aí dispostas a orar umas pelas outras, a edificar umas às outras e a levar, né, a gente para mais próximo de Deus. Então, foi dessa maneira que eu conheci a Lu. Espero que o Senhor permita que esse encontro saia do online e vá para o presencial. Exatamente.
Então, Lu, eu queria que a partir dessa experiência que você traz, né, com mulheres, seja online, seja presencial, Uhum. com grupo de mulheres, como que você pensa que esse grupo pode ser um espaço de verdadeiro acolhimento e Uhum. fortalecimento e apoio para mulheres que, porventura, possam estar em situação de violência doméstica? Uhum. Eu acho que assim, né, Fê, em primeira instância, exatamente isso que você acabou de falar, né, sobre a sua experiência, nos mostra que mulheres, elas buscam outras mulheres, né, na caminhada. E a gente, como mulheres, mesmo quem seja tímida ou que tem outra personalidade, não tem tanta dificuldade assim de ir ao encontro de outra mulher quando está vivendo algo difícil na vida, ou tem uma situação de estresse, né? A gente acaba se aglutinando e buscando esses grupos, este lugar para estar, né? Assim como foi para a gente ali na pandemia, né? Eram mulheres vivendo em outro país, né? Todas imigrantes e querendo encontrar esse lugar onde juntas podiam estudar a Bíblia, né? E também falar daquilo que viviam. E assim é os nossos grupos de mulheres também dentro da igreja. Ele pode ser este lugar de receber, né? De vir ao encontro dessa pessoa que está ali sedenta por encontrar este lugar, né? Esse lugar de acolhimento, de segurança. E aí a gente vê que os nossos grupos na igreja, eles podem ser muito mais do que uma simples reunião para tomar um café juntas, né? E eu sempre digo que o grupo de mulheres ele é mais do que cafezinho, ele é discipulado, né? E o que, que seria esse discipulado? É o seguir a Cristo, né? E ali no seguir a Cristo, justamente, a gente refletindo este amor de Deus, deveria ser este lugar um lugar de escuta, um lugar de acolhimento sem julgamento, por mais que há consequência daquilo que se vive, né? E aquela mulher ela vai trazer também as consequências daquilo que está se vivendo ali. Mas em primeiro momento a gente não está ali para sentar e julgar essas consequências, mas entender, né? Acolher isso, ouvir. E ali, se ela se sente assim acolhida, então ela traz outras pessoas, né? Ela até convida outras a estar e eu acho outra coisa muito rica deste lugar de acolhimento, né? Desse apoio e fortalecimento, é que dentro dos grupos de mulheres tem uma diversidade de gerações também. Uhum. Né? Onde mulheres mais experientes, de repente, podem estar oferecendo aí sabedoria, né? E testemunho para as perguntas da geração mais jovem, né? De como isso, perguntas, medos, anseios. E ali essa troca ela é muito rica, né? E dentro dela também a gente percebe que há outras pessoas que passaram por algo parecido que o meu, Uhum. né? E aí você consegue realmente se abrir dentro da sua vulnerabilidade, porque você começa a perceber que não é só com você, que aquela situação às vezes já aconteceu, e ali amadurecer e encontrar um lugar onde a gente caminha ao lado um do outro, literalmente segurando na mão e auxiliando naquilo que é necessário ser feito, né, para encontrar aquilo que precisa, né, para regular emoções, sentimentos, mudança de vida, ou ainda dentro disso que nós estamos falando da violência, né, mudança total que precisa acontecer aí, ajustes, né, que são necessários, entendimento sobre a sua situação, então pode estar encontrando dentro desses grupos de mulheres, né? Esse eu acho que seria quando a gente tem um grupo saudável de mulheres, deveria ser este lugar, né? E uma outra coisa também, Lu, que pelo menos para mim foi o fato de eu ter participado desse grupo, me fortaleceu tanto, fez tanta diferença na minha vida, eu ter sido acolhida, eu ter sido o sentimento de pertencimento, né? Que é uma Uhum. necessidade humana, né? O Exato. vínculo, saber que você pertence a alguém que está ali para te ouvir, para te acolher, dessa forma que você mesma disse, né? Sem julgamento. A Bíblia sempre fala que a gente deve estar prontos para Para ouvir ouvir. e tardio a falar. E geralmente esse tema de violência é um tema onde muita gente tem muitas opiniões, né? Uhum. Prontas. Então, talvez seja um tema em que a gente precisa exercer esse ensino da palavra, né? De estar Uhum. pronto a ouvir, a escutar, e entender que a gente precisa ser tardio a falar aquilo que a gente de repente acha, mas vai sair de um lugar, uma fala que vai sair de um lugar apenas de um julgamento, daquilo que eu acho, daquilo que está aparente, e não necessariamente da realidade que aquela mulher traz.
Então, é bem isso que você disse. Mas o que eu ia dizer é que quando você participa de um grupo assim, eu, pelo menos, me senti motivada a multiplicar isso, a levar isso para outras mulheres também. Isso. Eu me lembro que naquele contexto, quando a pandemia Encerrou ali, né? acabou, né? Que Uhum. encerrou o confinamento, eu pude sair, a gente pôde se reunir. E eu comecei um grupo de mulheres ali, onde Isso eu mesmo. ia, Uhum. né? E tinha reuniões mensais, e foi muito enriquecedor para mim poder transbordar na vida de outras pessoas e na minha própria vida também, que à medida que a gente tá ali, a gente está participando também, né? E hoje também eu tenho um grupo na minha casa. Com algumas mulheres, onde a gente se reúne para estudar a palavra, para orar, para ter comunhão, para ser vulnerável quando é necessário. E isso é, assim, algo. Isso é do céu. Posso dizer que isso é do Uhum. céu. E a gente precisa disso, né? Então é muito importante a existência desses grupos. E assim, hoje eu percebo que existem muitas pessoas que têm a boa vontade, né? Até desejam ter um grupo, têm boa vontade em ajudar mulheres que elas percebem muitas vezes que estão em situação de violência, mas não sabem, né? Nem sequer identificar. Então, muitas vezes a gente vê uma mulher que de repente deixou de participar daquele grupo, deixou de ir para as reuniões, ou de repente era uma mulher mais extrovertida e passou a se calar mais, a ser mais séria. De repente era uma mulher até que começou do nada a perder peso, né? Então são sinais que a gente só consegue identificar se a gente tiver um olhar atento para o outro, né? Isso. Que vai e ter uma sensibilidade e uma intenção de perceber de repente um olhar que não está igual, né? Um jeito que mudou bruscamente e é a partir daí que a gente começa a perceber que algo não vai bem. Pode ser que esse algo que não vai bem seja algo ali uma intercorrência da vida, né? A vida acontecendo tem esses Uhum. altos e baixos, todo mundo passa por isso. Mas pode ser que seja uma situação mais grave, mais complicada, como uma situação de violência doméstica. E a gente não consegue identificar aquilo que a gente não conhece. E eu sempre gosto de dar um exemplo, por exemplo, quando você chega assim na estação de metrô. Primeira vez que eu cheguei na estação de metrô em São Paulo, eu fiquei assim, meu Deus, estarrecida com como poderia ter tantas pessoas diferentes assim no mesmo tempo, né, de um metrô só que parou. E naquela multidão a gente não consegue identificar ninguém, né? Ninguém ali é familiar. Mas de repente, se você está ali à espera de alguém e no meio daquela multidão você olha, visualiza alguém que para você é conhecido, você consegue identificar, nomear e se aproximar. Então a gente precisa conhecer. A gente Isso. precisa ter um conhecimento prévio sobre o que é a violência doméstica, como ela se manifesta. E eu percebo que muitas vezes é mais fácil a gente identificar a violência quando ela é física, quando ela já aparece de uma forma assim notável, né? Seja com uma cicatriz no rosto, seja com um machucado, que muitas vezes até esse tipo de violência ela consegue ser mascarada, né? A mulher pode usar uma camisa mais longa, principalmente em lugares frios, como aí onde você mora, né? Mais Uhum. fácil de disfarçar. Mas existem outros tipos de violência que a gente precisa conhecer. Não só a violência física, mas tem a violência psicológica, tem a violência moral, tem a violência patrimonial, tem a própria violência sexual, né? E assim, eu diria que num contexto até cristão, como é esse que a gente está falando especificamente, embora não esteja previsto em lei, mas existe até uma violência espiritual, né? Exato. Que Também. dialoga muito com a psicológica e com a moral também. À medida Uhum. que se utiliza de conhecimentos, vamos dizer assim, né, de crenças a partir de uma interpretação até equivocada da palavra, para oprimir essa mulher, para exercer controle sobre ela, para exercer domínio sobre ela. E essa violência não vai aparecer no olho roxo, né, no Isso. braço arranhado, mas vai estar presente. E a gente precisa saber nomear essa violência. E foi pensando nisso que eu escrevi esse livro. Porque muitas vezes a gente leva para até uma conversa num grupo de mulheres, quando se tem esse espaço, ou até para um gabinete pastoral em busca de um aconselhamento, uma situação que nem quem está vivendo propriamente consegue dizer que aquilo é uma violência doméstica, Isso. né? Então chega assim, com a outra roupagem, né? Com a outra identidade. Então, assim, é um conflito,
é porque eu briguei com ele novamente, é porque, veja bem, ele é muito nervoso, eu provoquei ele, é a minha natureza, é porque eu preciso mudar esse jeito de ser, porque eu sempre provoco ele, e quando eu provoco ele, ele tá assim. Então, chega dessa forma, e isso a gente precisa saber diferenciar. Então, situações dessa forma vão sempre existir. Existe em qualquer relação de casal, né? Conflitos, momentos em que realmente é algo que eu possa fazer que vai deixar aquele meu esposo chateado, ou vice-versa, algo que ele faça que me deixe também chateada, mas existe algo que é uma diferença básica para a gente saber diferenciar. É o básico para diferenciar o que é um conflito de casal do que é um contexto de violência doméstica. E a diferença essencial é a raiz, ou seja, é o que motiva essas ações, esses conflitos. E no caso da violência doméstica, essa raiz é a busca pelo poder e pelo controle. Então, se tratando de violência patrimonial, por exemplo, que é uma violência pouco nomeada, né, pouco conhecida. Então, de repente, isso pode chegar no ambiente de aconselhamento, no ambiente pastoral, da seguinte maneira: ah, não, é porque a gente briga muito por conta das finanças, mas é porque eu gasto muito, eu compro demais, né? E ele só quer cuidar das nossas finanças. E a gente sabe que existe, geralmente, no casal, aquela pessoa que tem uma habilidade maior para lidar com as finanças, né? Para gerir as finanças. E isso não é violência patrimonial. Isso tá tudo bem, né? Um casal saudável, ele vai conversar e vai entender que, de repente, fulano tenha mais habilidade para isso do que Beltrano. E, de repente, eles vão... Mas isso é feito em comum acordo. Isso é feito em uma forma que não é para exercer o controle sobre a mulher. Então, quando aquele homem chega pedindo a nota de tudo, né? Ele quer saber exatamente o que ela comprou, quanto custou cada coisa, tem que entregar minuciosamente a nota fiscal do que foi comprado. Isso é um controle. Você vê que a raiz dessa atitude não é o cuidado, não é a preocupação necessariamente com os gastos do mês, mas é exercer o controle sobre aquela mulher. Então, é aquela mulher que não sabe o que tem na conta, é aquela mulher que não sabe quanto o marido ganha, não se conversa sobre isso, mas, por outro lado, ele sabe todos os gastos minuciosos dela. Então, é preciso ter acesso a essas informações para que a gente possa saber identificar. Né? Então, sobre isso, eu queria te perguntá-lo se você acha que no ambiente de igreja, entre as pessoas que estão ali à frente, né, os líderes, não só isso, as pessoas em geral ali, existe pouca informação sobre isso, né? Sobre o que seria uma coisa, o que seria outra, o que entra no aspecto do conflito, o que entra no aspecto da própria violência mesmo doméstica. Você acha que tem essa dificuldade, essa falta de informação em ser capaz de compreender esses sinais de violência? Sim, com certeza, Fê. A gente já tinha até conversado aqui, né, no off sobre isso. Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades aí da igreja, tanto nos líderes quanto nos pastores, quanto até na própria comunidade num todo, né? Essa compreensão do que é ou não é violência, porque é aquilo que você falou, acho que é aquilo que é o escancarado, uma mulher que sofreu uma agressão física mesmo, não é? Aí a gente enquadra como violência e parece que o restante fica tudo muito dentro daquela ideia. Mas veja bem, eu acho que a gente tem que ir com cuidado. Geralmente essas falas que a gente ouve, né? Não, acho que a gente precisa ir com cuidado, porque ele só é uma pessoa um pouco mais incisiva, ou cada um tem sua personalidade. É assim, a gente precisa respeitar a personalidade do outro. Só que até onde, né? Aí aquela separação entre a violência, então, ou ter uma personalidade um pouco mais ativa, é aquela pessoa que assume as frentes, né? Então, acho que esse está sempre o problema dentro da comunidade de fé. E claro que nós cremos no perdão e na graça de Deus. Óbvio que sim, né? Acreditamos na remissão dos pecados. Mas, ao mesmo tempo, essa linha tênue, entende? Entre eu deixar ali o abusador ou aquele, né, que está fazendo a violência ali contra a pessoa, perpetuar isso em prol de um dia ele vai se arrepender
ou vamos continuar pregando para que ele chegue a essa compreensão, né? Eu acho que é essa linha, entende? Ou eu preciso agir. Eu preciso tirar aquela pessoa da situação que ela está vivendo, preciso alertar dessa situação, eu deixo ela lá, né? E um dia ela vai perceber por ela mesma, né? Então, eu acho que isso sempre é a confusão das pessoas, porque eu acho que hoje a gente vive num mundo bastante individualista e a gente tem dificuldade e até fica com aquela coisa de entre briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Então, fica um pouco essa fala, né? De, eu não vou me meter ali. Eu não, acho que eles têm que se resolver. A gente vai ficar aqui pregando o evangelho, entendeu? E cada um que entenda o seu pecado e age por si. Exatamente. Inclusive, a Lei Maria da Penha, ela veio para... a função dela garantir a proteção da mulher, mas ela veio para quê? Ela veio para tirar essa violência, dizer assim para a sociedade, não, isso não é um problema doméstico, isso é um problema social, né? Isso tem nome, o nome disso é violência física, o nome disso é violência psicológica, nomear, dar nome. Então, porque por muito tempo e ainda hoje, infelizmente, é muito presente essa ideia. Principalmente, eu penso que no ambiente cristão, essa ideia se fortalece muito mais, encontra ali o solo, né? Propício para essa ideia germinar e criar raízes de que isso é um problema restrito ao domicílio daquela mulher. E não é. E a gente não quer dizer com isso que toda situação de violência doméstica que chega, então vamos levar todo mundo na polícia logo. Não é sobre isso. Mas inicialmente é ter esse olhar de saber identificar. Principalmente não, essa culpa não é dessa mulher. Porque assim, ainda que essa mulher tenha um gênio forte, ainda que essa mulher seja gastadeira, ainda assim, quem comete a violência é responsável por ela, né? Existem outras formas de você, e se tratando de um ambiente cristão, muito mais. A palavra deixa muito claro que é individual a responsabilidade de cada um, né? Então, o grupo de mulheres, isso que você disse aí sobre essa ideia, né, de que a violência doméstica, briga de marido e mulher, não se mete a colher, mas também, assim, muitas vezes, frases do tipo, teve uma participante aqui que até colocou uma frase, deixa eu ver aqui. Ela Deus disse, vai transformar, ela Deus vai disse. transformar. Isso é algo que a gente ouve muito, né? Espera mais um pouco, Deus tem uma obra, porque isso vai dar um testemunho muito grande. Como se um testemunho do que Deus pode fazer se limitasse apenas a Deus restaurar um casamento onde nitidamente o outro não quer. E o testemunho de uma mulher que conseguiu superar isso, né? De um Deus que conseguiu mudar a história dessa mulher que estava sendo ali pisada, em sofrimento, em humilhação, né? E esse Deus, ele não pode também fazer um testemunho para a glória dele de uma mulher que recomeçou a sua vida, que refez a sua vida, que saiu debaixo de um julgamento e que hoje vive uma vida para a glória de Deus dentro daquilo que o Senhor trouxe para ela na cruz, que foi a liberdade. Então, frases desse tipo, ora mais, jejua mais, vamos pagar um preço. É uma frase clássica que a gente ouve. Temos que pagar o preço para que Deus faça. Sabe, querendo colocar o agir de Deus dentro da gaiola, daquilo que para mim é o agir de Deus, como se Deus não pudesse agir de outras formas, né? Trazendo livramento para essa mulher. E você falou também a questão do perdão. Eu percebo que muitas vezes a preocupação é que haja o perdão. Então, essa mulher, ela precisa, tá, ele te feriu, ele te magoou, ele te agrediu, mas e o perdão? Então, não quer dizer que essa mulher não tem essa responsabilidade de perdoar. Isso é a responsabilidade dela com o Senhor. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Perdoar não significa manter o vínculo. Perdoar não significa não romper o ciclo de violência. Perdoar não significa estar sob o jugo de alguém que está ali te oprimindo, né? Exercendo poder e controle, exercendo sobre a família, porque assim a gente fala muito de que a gente está ali em defesa da família, a gente precisa mesmo se posicionar em defesa da família, mas dentro de um lar onde existe a presença da violência doméstica, não é só a mulher que sofre. Todos sofrem, né? As marcas emocionais, a própria identidade dessas crianças, delas mesmas, mas não só isso. Isso reverbera também naquilo que elas vão projetar sobre quem Deus é. Então isso influencia até na forma, no vínculo,
eu diria, no amadurecimento da fé dessas crianças, desses adolescentes que estão ali vendo um pai que, querendo ou não, a gente vai projetar ao longo da nossa vida as nossas dores, né? Até que isso seja restaurado, a gente acaba projetando isso no Senhor. Então, até que ponto manter o vínculo a todo custo é necessariamente o caminho de vida para aquela família, é proteger essa família, né? E os danos que se tem secundários, que não, mesmo que não seja diretamente sobre aquele filho a violência, mas isso reverbera, né? Quando a gente vulnerabiliza a pessoa responsável pelo cuidado dentro do lar, que em sua grande maioria, a principal responsável pelos cuidados é a mãe, e esse Uhum. homem, ele tá ali vulnerabilizando aquela mulher, não só de forma física, mas de forma psicológica, diminuindo a autoestima daquela mulher, desmerecendo aquela mulher, tirando dela a dignidade dada por Deus. Então, essa mulher entra em vulnerabilidade também. Então, ele tira dessa mulher, em certa medida, a capacidade dela de exercer o cuidado sobre os seus. E com isso, toda a família sofre, né? Então, essa questão do perdão, né? Não significa tolerar a continuidade da violência. Não elimina, principalmente isso. O perdão, ele não elimina. Eu perdoar quem me agrediu não vai tirar de sobre ele as consequências das Exato. atitudes dele, né? Porque o Uhum. Senhor permite a colheita daquilo que a gente semeia e ele escolheu semear violência, né? Ele Uhum. escolheu semear atitudes que não em nada tem a ver com aquilo que o Senhor nos ensina, né? Então, essa dificuldade de separar uma coisa da outra. A Itati está falando aqui, divórcio é pecado, você tem que orar mais, a Isis está falando, também é bastante utilizado nesse processo, né, de violência. E a Kátia colocou: perdoar é obrigatório, mas viver na violência não. Exatamente. Perdoar é fruto de um trabalhar de Deus na nossa vida, né? Como o Uhum. próprio Jesus fala: quem muito é dado, muito é cobrado. Quem muito ama, quem muito é amado, muito ama. Então, quando a gente vai recebendo do Senhor, né, o quanto que Ele nos ama, inclusive nos ama a ponto de não nos deixar em uma situação como essa, né, de nos permitir romper com isso. A gente vai recebendo dele, a gente consegue transbordar Uhum. perdão sobre o outro, mas isso não significa não romper com a violência. E também eu penso que um dos pontos que a gente precisa pensar com mulheres que vivem em situação de violência não reproduzir o erro, né, de que a mulher precisa permanecer ali como fruto, como Uhum. certeza da fé dela. Então é como se fosse um sinônimo. Se você crê em Deus, se você ama o Senhor, você precisa permanecer. Tudo isso que a gente já falou, né? Pagar o preço pela sua Uhum. família, porque veja, a mulher sábia, ela edifica a sua casa, então não seja tola, não derrube com suas mãos. Sendo que Uhum. esse trabalho de derrubar não é dela, né? E Não. dizer que a mulher sábia ela edifica a casa não significa que ela edifica essa casa sozinha também. Então, muitos desses temas, né, desses versículos, desses ensinos, eu trago no meu livro, né? Agora a gente não vai conseguir falar todos, mas eu trago muito disso. Então, tão importante quanto ter isso em mente, né? Essas crenças que a gente tem e refletir a respeito disso para não colocar esse peso sobre essa mulher. Ela já traz um peso muito grande que a violência traz, Uhum. sentimento de culpa. Porque quando alguém que é de fora, um desconhecido na rua, seja lá um bêbado, alguém me aborda de forma agressiva, que aquilo causa em mim uma intimidação, um medo, ou até de forma fisicamente violento, é diferente. Mas Uhum. uma mulher que vê na pessoa de quem ama, ele não é violento o tempo todo, né? E essa é a grande dificuldade da violência, porque ela se dá em um ciclo. Então esse homem ele não é violento todos os dias, ele não é violento toda Exato. hora. Então ele é um homem que tá ali, muitas vezes ele senta com as crianças para brincar, muitas Uhum. vezes. Então isso gera muito conflito dentro dessa mulher. Então, em alguns momentos, ele tem ações de violência. É uma violência que ela vai escalando gradativamente. Então, não é fácil para essa mulher romper, né? De Ou um ele momento para o outro. às vezes pode ser um irmão ali da comunidade de fé muito querido por todos, né? Exatamente. E ainda tem o peso de dizer assim, meu Deus, eu vou ter que dizer quem ele realmente é. Uhum. E não é fácil encarar toda uma comunidade de fé, encarar até aquilo que você realmente construiu, né? Porque em Uhum. certa Sim. medida, quando você está numa comunidade de fé
e você tem ali, você é visto por todos como alguém que deu certo, né? Você tem Uhum. uma família, olha como seu marido é visto, olha os seus filhos estão aqui. Então, encarar essa realidade e decidir nomear isso e falar isso, seja para liderança, seja para algum grupo, é falar em certa medida de um projeto que faliu, né? Exato. Que embora dentro de casa você saiba que esse projeto é falido, mas tem algo ali que ainda sustenta. Então existe por trás disso uma esperança, né? Então Sim. é muito delicado. São várias camadas que estão envolvidas nessa situação. E quando é alguém que na comunidade tem uma posição, seja de liderança ou até às vezes é alguém ali enturmado, com quem o pastor sempre Uhum. pode contar, em quem o pastor confia, isso é muito mais difícil. Mas mais importante, eu penso, né, do que a gente ter isso trabalhado em nós, né, sobre não colocar o peso na mulher, sobre não colocar tudo na conta do perdão, a gente precisa ter alguns questionamentos básicos. Eu digo a liderança, né? E não só a liderança, Uhum. mas aquela pessoa que ouve essa mulher, quando de repente ela Sim. consegue romper e falar e dizer o que está acontecendo. Então, existem situações, por exemplo, que essa mulher vai trazer ali uma situação patrimonial. Ela vai trazer ali que ela está sofrendo, que ela não consegue comprar nada para ela. Tem mulheres que, para comprar uma absorvente, precisa pedir ao esposo. Ela não tem um mínimo de autonomia para fazer nada em termos financeiros em casa. Então, essa mulher está vivendo uma situação de violência doméstica? Tá. Mas o risco para essa mulher não é o mesmo de uma mulher que foi ameaçada a noite passada, Uhum. né? Sim. Para a mulher que sabe que o marido tem uma arma em casa. Não é o mesmo risco. Então, essa liderança, essa pessoa que ouve essa mulher, ela precisa ser capaz de fazer questionamentos mínimos para identificar qual é o nível de risco em que essa mulher está. Porque se ela é essa mulher que conta que ontem ela foi ameaçada, que mostra uma marca, né, de uma agressão física que aconteceu de manhã, essa mulher está no risco iminente, né, de algo muito pior, que o pior nível de risco já é o feminicídio mesmo. Então, não dá para mandar essa mulher para casa. Se dentro desse lar existem crianças que estão presenciando isso também, que estão em um ambiente, são vítimas de certa medida também, mas também são testemunhas de violência. Existe uma lei, né, que fala que toda mulher, que toda criança vítima ou testemunha de violência precisa ser protegida. Então, assim, Uhum. esse direito tem, e essa lei fala que não é opcional. Você tem a obrigação de informar ao Conselho Tutelar que aquela criança é vítima ou testemunha de violência. Então, se existe essa presença da violência física de forma acentuada, constante, e essas crianças estão ali presenciando isso, precisa ser feita uma atitude imediata. Então, não dá para mandar de repente essa mulher para casa, né? Uhum. Então, assim, é preciso saber identificar quais são os níveis de violência a qual essa mulher está sujeita, né? Para saber se de repente ela está em risco e os seus filhos também estão em risco. Então, aí eu falo dessa importância também no livro. Eu trago ali um gráficozinho que mostra, né, situações, o que é um grau. Igual no médico que a gente recebe as pulseirinhas. Então, assim, o que aqui seria algo que é um risco, mas não é um risco tão grave, né? É um pré-risco, vamos dizer assim. Então, para essa pessoa ser capaz de identificar e saber a partir disso como auxiliar essa mulher. Porque assim, a igreja não tem que achar que saber sobre esse tema vai fazer dela um investigador de polícia, que ela vai assumir um lugar de substituição da rede especializada de atendimento a essa mulher. Não é esse o lugar da igreja, né? Mas muitas vezes essa mulher, ela não aciona essa rede porque ela às vezes não conhece. Uhum. Então a igreja precisa conhecer essa rede. Precisa saber o que tem ali no município, né, de serviço que possa atender essa mulher. E não querer assumir esse lugar de uma rede que já existe. Então, muitas vezes, o que essa líder da igreja vai fazer, tá? Ela me falou que ele me mostrou as marcas no corpo. E agora, o que eu vou fazer? Ela pode, de repente, ficar com os filhos para que ela possa buscar ajuda. Ela pode acompanhar essa mulher em um serviço especializado, né? Então, é desse lugar, ela pode ajudar as crianças
a buscar na escola, a levar na escola. São pequenas coisas que facilitam a vida dessa mulher, até para ela poder parar, assim, respirar e dizer o que é que eu vou fazer diante dessa situação, né? Qual a medida que eu vou tomar? E eu queria te perguntar, Lu, diante disso, assim, de tudo isso que eu falei aqui, como que você percebe que a fé, a comunhão e o vínculo com outras mulheres podem fortalecer alguém que está vivendo esse processo, né, de medo, de sofrimento? Porque, assim, uma das estratégias que o agressor faz é afastar essa mulher, né, Uhum. das possíveis pessoas que possam contribuir para abrir os olhos dessa mulher para uma situação em que ela esteja vivendo de violência. Então, muitas vezes essa mulher que antes estava ativa nas atividades começa a não ir mais. Muitas vezes essa mulher, para permanecer ao lado de um homem que a família já percebeu que não é um homem, né, que protege essa mulher, mas que expõe ela à violência, à ridicularização, a ofensas, a humilhação dessa família. Por tanto falar e não ser ouvida, se afastou. É uma mãe que se afastou da filha porque não aguentava mais ver a filha sofrer na mão do filho. Então, muitas vezes, quando essa mulher cai em si de que o que ela vive não é mais um conflito, não é um casal difícil, mas é uma situação mesmo de violência, ela se vê sozinha. Ela se vê sem ter a quem recorrer. Né? Ela já não tem mais as amigas, porque de repente ela tem vergonha de que as amigas percebam que o casamento dela não é aquilo que ela aparenta, Uhum. que aparenta Uhum. para ela. Então, ela acaba diminuindo os vínculos com a família, com os amigos. Então, ela se vê sozinha diante disso. E diante desse momento, né, de isolamento social, de vínculos fragilizados até, como que você percebe que a fé, a comunhão, né, esse ambiente de grupo de mulheres pode fortalecer essa mulher e pode encorajar ela nesse processo de recomeço, quando ela já viu, já entendeu que o que ela vive realmente é um ciclo de violência, que ela precisa interromper. Como que você percebe que o teu trabalho pode auxiliar nisso? Eu acho que os grupos de mulheres, né, quando a gente fala sobre essa questão de fé, quando o medo ele está definindo o futuro dessa mulher, né? A fé, ela vai lembrar de que existe um Deus fiel, um Deus que ama, e que o medo não deveria ser aquilo que define quem ela é, né? Mas quem define quem ela é e quem traz dignidade a quem ela é o próprio Senhor. É Deus, é ela ser a imagem e semelhança de Deus, amada, né? E sim, o Senhor quer que ela seja cuidada, né? Então, a fé é esse lugar que transforma todo esse medo em uma esperança, como a gente falou antes, né? E aí me lembro do versículo de 1 João 4,18: no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo, né? E nós estamos falando do perfeito amor, e esse é o amor de Deus, não é esse perfeito amor. Porque dentro dos relacionamentos, onde nós nos amamos, ele é sempre. O pecado está ali também. Né? Então não há um amor perfeito. Nós nos amamos, mas nós também abusamos do outro. Nós amamos, mas também brigamos com quem amamos. Então, assim, então ele está permeado por essa condição do pecado, né? Mas o amor de Deus, esse então lança fora todo esse medo. Então aí até. Agora, quando a gente fala da questão da oração, né? Não é só essa oração por eu vou orar por você, então, né? Quando a pessoa traz a situação e eu digo, às vezes fico assustada diante daquilo que a pessoa me trouxe, né? Poxa, agora o que eu faço? E aí que você falou, não, a gente não vai simplesmente responder para a pessoa, eu vou orar por ti. Não, porque tem situações que a gente precisa agir muito concretamente na vida daquela mulher, né? De levar ela a buscar ajuda, de fazer uma denúncia, de acolher seus filhos, de fazer algo realmente muito prático, né? Só que a oração, onde eu posso colocar na vida dessa pessoa agora, o lugar da oração, eu sempre penso nos salmos, né? Assim, ali a gente vê o quê? A vulnerabilidade e a fraqueza daquele salmista, né? Onde ele expunha diante de Deus toda a sua dor, todos os seus medos. E ali, então, ao orar e conversar com este Deus, né, ela pode aprender que ela não está sozinha, de que tem um Deus que a carrega e que ela pode aprender a confiar de novo em alguém. Porque às vezes, diante dessas violências todas, a gente perde a confiança.
né? Perde totalmente a confiança. E em quem eu vou confiar agora, né? E aí, quando a gente olha dentro da comunhão, agora, né, falando propriamente dita, desses grupos, o corpo de Cristo, como a gente diz, né, a comunhão cristã, ela impede, então, esse isolamento, porque essa pessoa vai cada vez mais se isolando, e mesmo quando ela é isolada pelo agressor, então, aquilo que você até ponderou antes, e eu acho que isso, como grupo de mulheres, a gente tem que estar atentas. Que não seja só aquele encontro semanal ou mensal que a gente vai ter ali e pronto, que a gente viu aquela pessoa. Mas eu preciso me importar com aquelas pessoas ao ponto de ter essa caminhada e perceber o que acontece dentro daquela janela daquele um mês em que a gente não se vê, né? Então, a comunhão, de fato, né? Ela nos faz compreender isso e acolher, ouvir, consolar, né? Ser lembrado das promessas de Deus na nossa vida. E ao mesmo tempo, aquela pessoa que só chega na comunhão, ela começa o quê? A perceber que essa luta não é sozinha. Que tem outras pessoas junto com ela, que estão carregando, estão segurando na mão, estão dizendo, vamos lá, eu vou junto contigo. Eu vou trilhar essa jornada junto, por mais difícil que ela seja. Eu quero carregar os fardos junto contigo, né? Nessa ideia de comunhão de fé. Né? Então, esse vínculo com outras mulheres, ele traz esse encorajamento diante dessas situações tão difíceis que essas mulheres vivem. E não é fácil, né? Porque a gente está falando aqui, mas é super desafiador essas situações. Porque são situações em que às vezes você resgata aquela pessoa diante dessa situação, ela retorna a viver diante de novo, né? E elas não são fáceis, ou ainda tem dificuldade de compreender que ela está vivendo isso. E aí, esse vínculo, então, onde eu vou, né, todos os dias caminhando um pouco mais próximo, a gente consegue se abrir diante dessa fragilidade. E não como um motivo de vergonha, mas um espaço onde eu encontro um lugar de voz. Né? E assim, hoje nós temos, lógico que existem cidades e cidades que oferecem estruturas de serviços diferentes, né? Na minha cidade, por exemplo, a gente não tem delegacia de atendimento especializado à mulher vítima de violência, mas a gente tem o CREAS, a gente tem o CRAS, a gente tem outros serviços. E esses serviços, eles são necessários, eles têm o seu espaço. Mas eu penso que o Estado, representado por esses serviços, ele não vai chegar onde a igreja chega. Ele não vai chegar onde o pastor chega. Ele não vai chegar onde aquela irmãzinha que ora chega. Ele não vai oferecer essa ferramenta. Ele vai oferecer outras. E por isso que eu penso que precisam caminhar juntos, né? Não pode achar que é só a oração, que é só a comunhão, que é só o estudo da palavra. Precisa também acessar esses outros serviços. Exatamente. Mas existe algo que nenhum deles vai ser capaz de dar, de devolver essa mulher, né? E que eu penso que o que se perde muito no contexto de violência, no contexto quando isso precisa chegar a um divórcio. Nem sempre vai chegar no divórcio, mas em algumas situações vai ser necessário chegar ao divórcio, né? E é muito difícil, é muito doloroso. E eu penso que quando eu passei por esse processo, algo que às vezes eu nem conseguia orar, mas a palavra que fica dentro de nós e que vem, né, quando a gente precisa, era aquela palavra que dizia assim: eu tenho pensamentos de paz a teu respeito. Sou eu que tenho, não é a circunstância, não são as pessoas, não é a tua realidade. Sou eu que tenho pensamentos de paz a teu respeito, né? Pensamentos de bem, pensamentos para te dar um futuro, para te dar uma esperança. E essa certeza, ela só pode ser dada pela fé, pela confiança de que existe um Deus que é real, que é vivo, que se importa, né? E que garante na sua promessa que tem um futuro de paz para nos dar, né? Um futuro que nós desejamos, porque parece, diante da situação, que tudo acabou. E que não tem de onde se recomeçar, e que não tem de onde né, viver novamente, porque é muita coisa que vai embora. Tem o luto envolvido, com as perdas que ficam para trás. Então é muita coisa que vai embora quando se cai em si que você está vivendo a realidade que não é a realidade sonhada, que não é a realidade apresentada, muitas vezes até nas redes sociais. Não é a realidade que o outro acredita ser, mas é a realidade que precisa ser aceita, precisa ser enfrentada, nomeada. Mas a gente não faz isso só. Então,
eu percebo que o papel da igreja, de amizades, isso que você fala, né? De não ser só aquele ambiente de se ver um mês, mas principalmente ser um ambiente de confiança, onde se Uhum. tenha a possibilidade de ser vulnerável, de fato, né? De poder abrir o coração, de poder dizer que está doendo, de poder dizer que não acredita, de poder dizer que não vê possibilidade, sabe? De poder, assim como o salmista fez em Uhum. tantos momentos, né? No que você traz aí dos salmos, de rasgar o coração. Mas ele não ficava ali naquele momento de rasgar o coração, né? Logo nos versículos seguintes, ele Uhum. trazia a certeza de quem Deus era, eu bem sei, e já saiu, o salmo já termina com um outro sentimento, um outro posicionamento. E isso nada vai ser capaz de nos dar, só a comunhão, né? Só a fé, só a certeza de que se é amado, e principalmente algo que esses grupos nos traz, né? Aqueles que realmente se propõem a ser dessa forma é a restauração da identidade da mulher. Porque ela se perde no meio disso tudo, né? O que ela é agora? Ela é uma vítima? Então, quem eu sou? Eu sou uma vítima de violência doméstica. Quem eu Uhum. sou? Ah, eu era uma mulher casada, hoje eu sou uma mulher divorciada. Não. Eu sou filha amada de Deus, né? Eu sou uma mulher abençoada, eu sou uma mulher honrada, eu sou filha de alguém que diz que sobre mim ele tiraria a coroa, ele me daria uma coroa em vez de cinza, ele me dá vestes de alegria em vez de um espírito angustiado. Então, essas promessas do Senhor restaram quem nós somos. E a gente não precisa ficar parado lá atrás no que aquela Uhum. circunstância quis nos convencer de quem a gente era. Uhum. Então, isso eu acho que é a maior riqueza que os grupos podem trazer, né? Uhum. E esse livro meu, ele fala um pouco também, né, sobre essa questão da identidade da mulher. O nome do livro é Do Éden à Cruz. Por que do Éden? Né? Porque lá no Éden, o Senhor criou o homem e a mulher e ali ele derramou sobre aqueles indivíduos uma identidade, né, e um propósito, né? Imagem e semelhança de Deus. É isso que nós somos, independente da circunstância na qual a gente viva, né? Das dificuldades que a gente encontra pela vida. E isso se perdeu com a queda, né? Isso se perdeu em Gênesis 3. E de lá para cá a gente fica tentando viver nessa certeza, mas perdido em tantas situações que a gente vive, em tantas dificuldades, em tantas situações inesperadas, né? E por que do Éden à cruz? Porque em Jesus, né, na Uhum. cruz, naquilo que ele fez, existe uma nova possibilidade, né, de sermos quem nós somos. A Bíblia diz que Cristo nos fez assentar com ele nas regiões celestes. E ali nós somos, né, filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, e nele a nossa identidade, ela é restaurada. Nele a nossa identidade é definida. Então não é mais a violência doméstica, não é mais aquilo que eu vivi, não são mais as circunstâncias que vieram sobre mim, não é mais o meu estado civil que me define. Isso foi um conflito muito grande para mim, porque parecia que agora quem eu era se resumia a ser uma mulher divorciada. Então não é Uhum. verdade isso, né? Quem eu Exato. sou em Cristo não pode ser reduzido ao meu estado civil. Uhum. Seja ele casado, mesmo que eu tenha um bom casamento, que eu viva plenamente feliz com meu marido, longe do contexto de violência doméstica, mas não é isso que define quem eu sou. Como não é a mulher que é solteira, como não é a mulher que é divorciada, como não é a mulher Não é o pecado que nos define. O próprio Paulo fala sobre isso. Não é o pecado, é o que aconteceu ali no contexto que nos define, mas é a graça de Cristo, né? Ele diz, não vai lá a, né, a Fernanda, a divorciada, né? Vai lá a Fernanda, que é salva em Cristo Jesus. a Então, é isso, redimida, né? né? E então é isso. E daí, Lu, a gente já tá chegando, a gente vai conversando e quando vê já deu uma hora quase, né, que a gente está aqui. E para finalizar, antes de finalizar, eu queria que você falasse um pouco, né, para líderes que possam não estar aqui presente, mas que de repente vão nos ouvir em outro momento, lideranças, né, de grupos de mulheres que desejam ser espaço de cuidado, de fortalecimento e de apoio. Que palavra de encorajamento você poderia dar para essas pessoas? Isso.
Acho que a palavra de encorajamento é que nós sejamos grupos de cuidado contínuo, né? Como eu disse, não uma coisa só pontual, onde eu vou ali e faço um evento para que aquela pessoa esteja participando, né? A igreja não é um lugar de eventos, mas é de um cuidado contínuo, e isso a gente chama, né, de discipulado, né? Desse cuidado contínuo da pessoa, e ele permeia toda a pessoa, né? Não permeia só a alma dela, né? O lado espiritual dela. Eu acho que quando a igreja fica só nisso, então a gente adoece. E ali a gente dá margem para essas coisas crescerem, para as violências terem o seu lugar, né? Mesmo dentro da igreja, e sabemos que tem dentro dela, né? A estatística é grande nesse sentido. Então, que nós possamos, como líderes, entender isso, esse cuidado contínuo, e também que permeia o todo da pessoa, que nós possamos ser ali na comunidade esse lar, né, onde está a graça de Deus vivida em comunidade, e que se torna visível esse cuidado de Cristo, que nós possamos resplandecer isso na vida das pessoas, lembrar lá de Jesus, quando ele visitou as mulheres, quando ele esteve com elas, ele, né, as chamou à mudança de vida e falou para elas: vão, agora vivem diferente, agora vamos viver em novidade, e que a gente possa proporcionar isso também para as mulheres, essa mudança, essa transformação, e não só cada um, né, se vira com o seu pecado, né? E de perceber que aquela pessoa que chegou em silêncio, né, eu posso ouvir ela antes de aconselhar, orar antes de julgar, caminhar ao lado de quem já perdeu as forças para caminhar. Né? Então, acho que esse é assim, a minha esperança, né, diante dos grupos de mulheres, que nós possamos fazer isso. Que nossas comunidades sejam reconhecidas não apenas pela qualidade dos programas. Nossa, lá tem um grupo de mulheres muito bom para participar. Nossa, elas fazem isso e aquilo, e tem um café assim, e é assim que funciona, e tem tal e tal coisa. Não, mas sejamos conhecidas por aquele grupo que carrega umas às outras, que tem profundidade no viver o que é ser cristão de fato, né? De resplandecer esse amor de Cristo em todas as instâncias, de se carregar uns aos outros, que a palavra tanto nos traz, né? E que Deus nos dê essa sensibilidade, essa sabedoria que vem do Espírito dele para discernir essas situações que acontecem ali. Que a gente não se segue ao pensar que isso é só estamos exagerando, né? Mas que ele nos dê a sensibilidade de acolher, sabedoria para orientar e coragem para servir. Eu acho que essa é a maior parte. Coragem para ir, né? Porque a gente até consegue ter a sensibilidade em acolher, a sabedoria no orientar, mas não tem essa coragem de ir, né? De servir, esse coração disposto mesmo e corajoso aí. Que Deus possa nos dar esse coração corajoso diante dos grupos de mulheres, porque a gente recebe muitas mulheres, e também como pastores da igreja, pastores, né, missionárias e tal, a gente recebe aí, tanto em aconselhamento, pessoas que nos chegam, né, nessas situações, que a gente possa ter essa coragem mesmo. Amém. Amém. Que essa live incentive, né, a muitas mulheres dispostas a trabalhar com mulheres, a ser, né, essa pessoa que vai estar disposta e com a coragem para servir. Quem chegou depois que a live abriu, eu queria só para fechar, de fechar, falar do meu livro. Eu escrevi um livro sobre violência doméstica, onde eu trago uma reflexão teológica e social sobre esse tema. Ele vai ser lançado oficialmente esse final de semana, no dia 1º de agosto, que é o primeiro dia do mês de agosto, que é um mês dedicado nacionalmente ao enfrentamento da violência doméstica. Então, esse livro fala sobre o que é a violência doméstica na perspectiva social, mostra um pouco dos dados da violência em nosso país, nomeia cada uma dessas violências, explica qual é esse ciclo de violência, explica como se dá essa escalada da violência, por que é tão difícil essa mulher romper com esse ciclo, por que é difícil ela reconhecer. Então tem isso, mas não só isso, né? Ele traz também reflexão teológica, como eu falei aqui um pouco, né? Sobre desde o Éden, aquilo que Deus nos fez no Éden,
o que foi marcado pela queda a partir de Gênesis 3, com a entrada do pecado, e o que pode ser vivido plenamente através da obra de Cristo na cruz. Então, nele eu trago um pouco também sobre como Cristo tratou as mulheres, sobre como ele dignificou essas mulheres. Então, eu falo sobre isso nas minhas redes sociais. Se você ainda não me segue, por favor, você pode me Aí. seguir aqui no Instagram. Ali eu estou sempre compartilhando sobre esse tema. E se você não é daqui de Amargosa, portanto não pode estar presente ali no dia 1º, vai ser aqui no shopping o lançamento oficial do livro. Você pode, se tiver interesse no meu livro, pode me mandar uma mensagem no direct. Que por enquanto as vendas eu estou fazendo assim pelo direct, que eu ainda não consegui ver uma plataforma Uhum. para fazer essas vendas. E eu queria, Lu, te agradecer muito por esse momento. Eu achei maravilhoso, foi muito edificante. Eu vou deixar a live salva aqui. Vou colocar também no YouTube para deixar lá. Depois eu vou compartilhar com a Lu. Meu canal no YouTube é o mesmo aqui, endereço do Instagram, Fernanda Valesca Bastos. E vocês podem compartilhar com pessoas que de repente não estiveram aqui, mas que você sabe que precisa ouvir esse conteúdo, que vai ser útil para essa pessoa ter esse conteúdo, a essas informações. E para que essa mulher, não necessariamente ela precisa ser uma mulher que viva a violência doméstica, mas ela pode ser uma mulher, né, que está ali pronta para viver tudo isso que Lu nos encorajou aqui. A promover a comunhão, o amor, o cuidado, o acolhimento, né? E a levar vida para tantas mulheres que precisam disso. Porque muitas vezes a gente olha e diz assim, mas eu não vivo violência doméstica, eu vivo bem, meu casamento, graças a Deus, é um casamento abençoado. Mas essa não é a realidade de tantas mulheres, né? Certamente todas aqui presentes, cada um de nós que estão aqui nessa live, conhece alguém próximo, né? Que enfrenta alguma situação de violência doméstica em alguma medida, né? Então a gente precisa estar pronto para ser suporte para essa pessoa, para auxiliar, nem que seja orando, né? Às vezes a pessoa está longe, a gente não consegue fazer muita coisa. Eu sempre estive tão longe da Lu, como eu disse, nunca vi pessoalmente, mas ela fez tanto por mim à distância, né? Fez tanto que, meu Deus. Então, eu queria agradecer, gente. Muito obrigada a todos que estiveram até aqui, né? Nessa 1 hora de live. Queria agradecer a Lu. Que Deus abençoe. E na próxima semana, a primeira semana do mês de agosto, eu vou estar fazendo uma live com uma fisioterapeuta especializada em... Ai, gente, esqueci. Ela é uma fisioterapeuta que ela trabalha com doenças psicossomáticas. Esqueci o nome dela agora. Interessante. Então, vai ser muito importante, porque existem violências, e não só violências, mas situações que nós vivemos, né? Que deixam marcas no nosso corpo e que a gente não vai aparecer numa doença psicossomática, mas vai estar nosso corpo registra essas marcas. Isso. Então, ela vai estar falando ali também sobre isso, nossa experiência de atendimento. Eu já fiz atendimento com ela. E ela vai falar como os efeitos da violência ficam registrados no corpo da mulher. Ainda que não seja em forma de violência física. Mas fica ali, o que pode ser feito. Vai ser uma discussão muito boa sobre isso, um bate-papo. E na outra semana eu vou estar fazendo uma live com o Alex, que é o esposo da Lu, né? Para falar sobre a necessidade de se formar pastores, né? Com essa capacidade de não só aconselhar, não só orientar, mas ser capaz de diferenciar, né, em uma situação de aconselhamento, o que é conflito, o que é violência. Muitas vezes essa capacidade não vem dos estudos, né, teológicos nos seminários. Então, ele que é professor doutor em teologia vai estar fazendo essas considerações também. Eu convido cada um de vocês a participar. Eu vou estar colocando no meu Instagram as datas e tudo mais. Tá bom? Um abraço. Deus abençoe. Beijo, Lu. Tchau.